26, versículo 12 em diante. Quem encontrou faz um barulho. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou ali. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos mesmos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos ouvir com atenção aquilo que o Senhor tem a nos dizer, porque é o que o Senhor traz para nós, que penetra no nosso coração, e tem o poder de transformar a nossa vida. Não é um livro de autoajuda que a gente lê, não é uma palestra motivacional que a gente assiste, não. É a palavra que é viva, viva e tão poderosa que não pode voltar vazia, penetra e transforma de dentro para fora. Queremos ouvi-la mais uma vez nessa noite. Essa multidão que se reúne aqui, bem como estes que estão em casa nesse momento, tem fome e sede daquilo que só pode ser dado pelo Senhor. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Como eu disse para vocês, eu falei um pouco pela manhã sobre Isaque. Até o capítulo 25 de Gênesis, Deus era conhecido como Deus de Abraão. E o próprio Deus é quem vai se apresentar assim, inclusive para Isaque, aqui nesse texto. Se você for ler o versículo 1, desse capítulo, na parte B, está escrito assim, olha: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Então, Deus está se apresentando como Deus de Abraão para Isaque. Isaque ainda não havia tido a sua experiência com Deus, a ponto de ser Deus chamado de Deus de Isaque também. Na verdade, ser Isaque, se a gente olhar por um lado, ser Isaque é muito fácil. Por que ser Isaque era fácil? Porque Abraão havia construído tudo. Abraão era um homem rico, Abraão era um homem respeitado, e Isaque era um milagre. Ser Isaque era fácil. Abraão sempre procurou facilitar as coisas para Isaque. Por causa de Isaque, por exemplo, Abraão vai trocar altar por banquete. Abraão, que era um homem que levantava altar, em Gênesis 21, ele vai fazer um banquete. Banquete é para que os homens comam, altar é para que Deus receba. Então, quando Deus abençoa Abraão com Isaque, com o nascimento de Isaque, ele abandona o altar e vai se dedicar agora à mesa, a fazer banquete. Quando Isaque desmama, ele vai fazer um banquete, uma comemoração, uma festa para o desmame de Isaque. Deus não gostou. A gente sabe que Deus estava olhando para tudo aquilo, não estava se agradando. Abraão não estava criando Isaque dentro dos moldes que Deus queria que ele fosse criado. Eu repito e te explico por quê. Ser Isaque era fácil. Isaque não tinha que trabalhar para se sustentar. Isaque não teve que enfrentar dificuldade na vida para se manter. Abraão dava tudo para ele, pastor Vitor. Abraão facilitava demais para ele. Isaque estava vivendo naquela fase em que, se ele espirrasse, o pai já aparecia debaixo do nariz dele com um lenço.
Isaac estava vivendo as facilidades da vida por ter um pai que havia prosperado e muito. Isaac era tratado como um príncipe, apesar de Abraão não ser um rei. Só que isso não estava desenvolvendo em Isaac um negócio que é preciso ser desenvolvido em nós, que é a maturidade. Isaac não estava adquirindo maturidade. Isaac era tão imaturo, Adalto, tão imaturo, que até a questão sentimental dele, alguém escolheu uma namorada para ele, vê se pode. Ele é tão imaturo que alguém precisa escolher uma namorada para ele. O pai, olhando para ele, não acredita na capacidade dele de conseguir uma mulher de Deus para a vida dele. O pai pensa o seguinte: se eu deixar por conta dele, ele vai fazer a escolha errada. Aí o pai chama o melhor amigo e diz: olha, traga uma esposa para o meu filho. Isso aí era natural quando se era a mulher, né? Traga um marido para minha filha. Agora, traga uma esposa para o meu filho. O cidadão não tem maturidade para escolher nem a própria noiva. Então, tudo aquilo que Isaac estava vivendo não estava ajudando no crescimento de Isaac. Eu repito e insisto: ser Isaac, olhando por esse lado, era fácil demais. No quarto de Isaac, com certeza, tinha uma TV grande, se fosse no dia de hoje. Se fosse nos dias de hoje, no quarto de Isaac teria o ar-condicionado de última geração, o melhor videogame. No quarto de Isaac teria Netflix. No quarto de Isaac teria internet mais potente da casa. No quarto de Isaac teria tudo aquilo que ele gostaria de ter e que ele dissesse: pai, eu quero isso, o pai prontamente daria. Então, ser Isaac por esse lado era fácil, mas vida fácil não forma soldado forte. Vida fácil não escreve nem história forte. Chega um momento em que Deus precisa intervir. Por quê? Porque quando Abraão morre, a promessa que Deus havia feito a Abraão recai agora sobre os lombos de Isaac. Isaac era o filho da promessa. A descendência seria, a continuação seria em Isaac. Então, se ser Isaac até ali era fácil, a partir de agora, ser Isaac vai ser desafiador. Abraão fez de tudo para que ser Isaac fosse fácil. Deus agora vai pôr a mão, para quê? Para que ser Isaac seja desafiador. E por que Deus vai fazer isso? Deus faz isso sempre que Ele decide que vai fazer alguém crescer. Sempre que Deus decide que vai fazer alguém dar certo, Ele torna a vida dessa pessoa um grande desafio. Quando Deus olha para alguém e diz assim: esse aqui eu vou levantar nesse tempo, Deus começa a tornar a vida dessa pessoa um grande desafio. Quando Deus olha para alguém e diz assim: esse aqui eu vou tirar de baixo e vou colocar em cima, começam a vir os desafios. Quando Deus decide escrever uma história poderosa na vida de alguém, a vida que era fácil passa a ser desafiadora. Até o capítulo 25, Isaac vivia na sombra de Abraão. Mas no capítulo 25, Deus recolhe Abraão. Abraão morreu. Existem momentos em nossa vida que Deus tira de nós os nossos apoios. Deus tira de nós as nossas escoras. Deus tira de nós as nossas bengalas, as nossas muletas. Deus tira de nós aquilo sobre o qual estávamos nos debruçando ou nos apoiando. Para quê? Porque Deus agora quer ser reconhecido como Deus de Isaac. Vai começar um tempo novo na vida dele. E esse Deus que agora o tira da facilidade e o coloca diante de desafios, vai permitir que aconteça uma grande crise. Deus vai promover, e foi Deus quem fez, Deus vai promover uma grande fome na terra. Isaac tinha tudo aquilo que havia herdado do pai, só que a terra onde Isaac estava dizendo para ele: não vou produzir. Isaac não tinha mais colheita, não se tinha mais o que comer. E é quando chega esse grande desafio que Isaac vai recorrer às lembranças, à memória do que o seu pai fez.
o Isaac mimado, o Isaac imaturo, o Isaac que nunca entendeu na vida o que era dificuldade, nunca precisou passar por nada disso, vai enfrentar agora a sua primeira dificuldade, sem ter o pai por perto para resolver o problema dele. Isaac agora vai adentrar no caminho do crescimento. E quando ele percebe que a fome está grande, ele recorre às lembranças do pai, e ele vai dizer assim: meu pai foi para o Egito na época da fome, eu vou fazer a mesma coisa, eu também vou para o Egito. Então ele se prepara, desmonta a sua tenda, reúne o seu povo e diz: vou para o Egito. Mas quando ele chega em Gerar, Deus desce e vai se revelar para ele. Deus vai dizer: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não desças ao Egito. Então a primeira coisa que Deus vai fazer nessa nova fase da vida de Isaac, que é uma fase de crescimento, é dizer um não para ele. Comecei agora. A primeira coisa que Deus vai fazer para começar na vida de Isaac uma fase de crescimento e de maturidade, foi dizer um não para ele. O pai que ele tinha na terra dizia sim para tudo. Deus agora, a primeira coisa, a primeira vez que Deus desce para falar com Isaac, a primeira vez que Isaac vai se deparar com Deus, Deus não vem dizer para Isaac o que Isaac estava acostumado a ouvir do pai, o sim para tudo. Não, Isaac agora vai ouvir Deus dizer para ele: não, não desças ao Egito, não vai para lá, eu não vim te passar a mão na cabeça, eu não vim massagear teu ego, eu não vim fazer cócegas na tua barriga, eu vim te dar um não, eu vim dizer para você que você não vai fazer o que você quer, eu vim dizer para você que o teu desejo é o Egito, mas eu fecho a porta do Egito para você, eu digo não naquilo que você quer. O que você quer é ir para o Egito, mas dentro daquilo que você quer, a minha resposta para você é não, não. E quando Deus diz não, gente, que a gente quer orar e quer que Deus diga sim para tudo, a gente quer que Deus abra todas as portas que a gente está pedindo a Ele para que Ele abra. A gente quer, se possível, que Deus, além de abrir a porta, estenda um tapete vermelho para que a gente seja recebido com aplausos onde a gente quer encontrar a porta aberta. A gente quer que as pessoas concordem conosco em tudo aquilo que a gente se colocar para fazer. A gente quer que as pessoas aprovem todas as nossas atitudes. A gente quer que todo mundo diga: você está certo. Aí vem Deus, que é quem controla tudo, é quem tem poder sobre tudo, desce e diz para ele: não, não desças ao Egito, eu fechei a porta do Egito para você, você quer ir, mas eu não quero que você vá, você quer fazer isso, mas eu não quero que você faça, você quer entrar lá, mas eu não vou deixar você entrar lá, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, peregrina nesta terra. Ele está acostumado com facilidade, ele está acostumado a todo mundo fazer por ele, a vida inteira até ali, sempre fizeram por ele, e agora ele vai dizer, Deus vai dizer para ele: não faça o que você quer, fica na terra que eu te disser, peregrina nela, porque se você entender que quem fechou aquela porta lá fui eu vou te honrar aqui. Se você me agradecer pela porta que eu fecho hoje, eu vou te honrar onde você está. Se você ouvir o meu não e obedecer, abaixar tua cabeça e declarar: obrigado, Senhor, eu vou te abençoar onde eu te colocar. Ele queria ir para o Egito. Qual o nome do lugar, gente? Só que o Egito tinha um problema. Ou você nunca percebeu? O que aconteceu com Abraão no Egito foi uma exceção. Por quê? Porque Abraão entra no Egito, lá atrás, para pedir pão, água e abrigo. Ele entra no Egito, ele vai ter pão, água e abrigo, só que o Egito não escravizou Abraão. Só que isso foi uma exceção.
E por que eu digo que foi exceção? Porque a fama do Egito é escravizar todo mundo que entra lá precisando de alguma coisa. Então o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o não que Deus deu a Isaac foi livramento. Posso repetir? O não que Deus deu a Isaac foi livramento. Porque do jeito que era imaturo, se entra no Egito vira escravo. Do jeito que as pessoas resolviam tudo para ele, se ele entra no Egito, ia morrer na escravidão no Egito. Se ele se a porta do Egito estivesse aberta para ele, ele nunca mais sairia de dentro do Egito. Ele não tinha estrutura para ser escravo dentro do Egito. Ele simplesmente morreria lá em pouco tempo. Então, quando eu estou dizendo aqui que Deus chegou para Isaac e disse não, esse não foi livramento. Me ajuda a pregar? Me ajuda, porque eu estou sem voz. Olha para alguém e diga assim, ó, Deus te disse não. Será que dá para dar um glória a Deus a si mesmo? Dá para adorar a Deus pelo não que Ele te deu? Dá para dizer muito obrigado por ter fechado a porta, Senhor? Dá para dizer assim, Senhor, obrigado, porque aquilo que eu queria que desse certo, não deu certo. O que Ele queria? Ele queria que essa empreitada de ir para o Egito desse certo, mas não deu certo. Deus interrompeu no meio. Então olha aqui para mim, existem momentos em nossa vida que aquilo que a gente quer vai dar errado, para que a vontade do Senhor se estabeleça e dê certo. Eu sei que Deus disse não para algumas pessoas aqui, em relação a alguma empresa. Deus te disse não. Você pediu para Deus mudar a situação e Deus te disse não. Por quê? Porque eu quero que você feche aquilo. Você pediu a Deus aquele emprego e Deus disse para você não. Por quê? Porque não seria bênção para você. Você queria se casar com aquela pessoa e Deus te disse não. Por quê? Que ia ser escrava para o resto da tua vida. Você queria algo diante do qual você estava e Deus disse, essa porta eu fechei, essa porta eu travei, para esse pedido eu te disse não. Só que nessa noite Deus me colocou aqui com essa Bíblia aberta nesse texto para te dizer, foi livramento. E para de querer abrir porta que Deus deixou. Para de insistir em buscar um sim para coisas que Deus já disse não. Não adiantaria nada Isaac tentar argumentar, Senhor, mas meu pai, não. Senhor, mas eu queria tanto, não. Senhor, e se eu chorar? Não. E se eu espernear, me lançar no chão, igual criança que quer um picolé? Não. Porque tem crente que faz assim. Deus já disse não. Mas aí a pessoa vem para o culto, achando que no culto Deus vai transformar um não que já disse em sim. Se você se espernear, se você se jogar no chão, se você chorar, se você disser, Senhor, faz isso comigo, não. Se Deus já disse não, é não. Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E Deus no versículo 5 vai dizer, Abraão obedeceu a minha voz. Obedeceu a minha voz, cumpriu os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. É por isso que a promessa que estava sobre ele, eu trago sobre você. Aí o que Isaac fez? Ficou em Gerar. Ficou onde, gente? Em Gerar. E Deus diz para ele, fica, arma suas tendas aqui. Estranho. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, você vai passar um tempo aqui. Um tempo? Um tempo aonde onde ele não queria. Ele queria estar ali? Não. E Deus manda ele armar as tendas ali. Armar as tendas não é só passagem. Armar a tenda é ficar um tempo determinado. O que Deus está dizendo para ele é o seguinte, para fazer na sua vida o que eu preciso, eu tenho que te ensinar coisas aqui que você ainda não sabe. Então eu vou deixar você aqui um tempo. Eu vou deixar você aqui um tempo. Onde? Em uma terra que não é sua. Só que é o seguinte, Deus ficou junto.
Qual é o melhor lugar para estar? Não é em Canaã sem Deus. Eu vou dizer de novo, o melhor lugar para se estar não é na terra prometida sem Deus. O melhor lugar para se estar é onde Deus estiver comigo. Que quando Israel esteve em Canaã sem Deus pereceu. Agora Isaac vai estar em Gerar com Deus e vai prosperar. O segredo não é onde estou, mas é quem está comigo onde Ele me colocou. E quem colocou Isaac aqui foi Deus. Isaac não reclamou, percebeu? Por quê? Porque só doido para reclamar do lugar onde quem me colocou foi Deus. Agora complicou, Kenny. Porque tem gente aí que vai descobrir que tem reclamado. Eu vou repetir isso. Só maluco para reclamar do lugar que quem te colocou foi Deus. Você diz que Deus abriu a porta de emprego para você e você reclama do emprego que Deus te deu. Você é doido? Você diz que Deus te colocou naquele lugar e naquele lugar você reclama do lugar que Deus te colocou. Você ficou maluco? Não reclame do lugar que Deus te colocou. Se te colocou é porque vai te fazer crescer ali. Ele vai ficar em Gerar. E agora? Agora o tempo da facilidade na vida dele acabou. Acabou o tempo da facilidade. E agora? Agora é o tempo do desafio. Deus vai colocar diante de Isaac agora desafios que vão fazer com que Isaac cresça, mude de nível. Isaac, que era tão imaturo a ponto de não ter nem a oportunidade de escolher a própria noiva, agora vai ter que escolher obedecer a Deus. Ele escolhe obedecer a Deus e fica onde Deus mandou. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. É livramento para você, Isaac. Fica aqui, fica, habita aqui. Isaac queria fugir da crise e ir para o Egito. Mas sabe o que Deus mandou Isaac fazer? Pergunta o quê? Enfrentar a crise e ficar onde ele decidiu ficar, mandar ficar. Não é fugindo da crise que a gente vence ela. Não é fugindo do problema que ele deixa de existir. E quem é imaturo prefere fugir do problema. Quem é imaturo não quer sentar para resolver. Quem é imaturo finge que o problema não existe. É por isso que muito casamento acaba. Quem é imaturo não chama o filho para conversar. Quem é imaturo finge que não está vendo o que o filho está fazendo. É por isso que depois vai ter que buscar o filho na boca. Quem é imaturo tapa o sol com a peneira, finge que não está vendo nada. Agora quem é maduro enfrenta a crise para vencê-la. Deus não quer que Isaac fuja. Deus quer que Isaac enfrente. Fica na terra que eu te disser, peregrina nela, e eu serei contigo. Aí sabe o que o texto diz? Pergunta o quê? Isaac plantou. E o que era, Adalto, plantar naquele tempo? Trabalhar. Isaac trabalhou ali, trabalhou. Ele pega a semente, ele vai para o campo, ele prepara a terra, ele vira a terra, ele planta a semente, ele cobre a semente com a terra. Ele trabalhou. Ele trabalhou depois de Deus ter feito promessa. Como assim? Não é porque eu tenho promessa que eu vou ter que cruzar os meus braços. Não é porque eu tenho promessa que eu vou esperar cair do céu. Não é porque eu tenho promessa que eu vou achar que Deus vai fazer tudo. Até o que quem tem que fazer sou eu. A promessa não me isenta do trabalho. Olha aqui para mim. Está na hora dessa geração arregaçar as mangas. Está na hora dos crentes do século 21 entender que promessa de Deus não é para a gente ficar em casa sentado no sofá assistindo novela e dizendo, eu sei que Deus vai fazer. Isso não é descansar no Senhor. Descansar no Senhor é ir fazer com a certeza que Deus vai me recompensar. Olha para o teu irmão e diga para ele, essa semana você vai fazer o que você tem que fazer e Deus fará o que você não poderia fazer. Quem está comigo nessa palavra para dar glória a Deus? Arregace essas mangas essa semana. Essa semana você não vai deixar a preguiça te pegar. Essa semana você não vai ficar nessa madorna até meio-dia. Parece que está doente, acorda meio-dia. Sangue de Jesus tem poder.
Será possível, rapaz? A pessoa dorme 10 horas da noite e acorda meio-dia. Parece até que já morreu e não sabe. E quer dar certo na vida, acordando meio-dia, com os olhos cheios de remela. Quer dar certo na vida, acordando depois que um monte de gente já produziu e muito. Ei, Isaac, eu coloquei você aqui e disse que seria contigo, mas faça-me o favor, acorda cedo, prepara a terra e lança a tua semente, porque se você fizer a tua parte, eu vou garantir a tua colheita. Só que tem um detalhe no texto. É terra dos filisteus. E sabe o que os filisteus estavam fazendo? Pergunta o quê? Nada. Estava de olho em quem estava fazendo. Que quem não faz tem tempo de sobra para ficar de olho na vida de quem está fazendo. Ou você não sabe disso? Quem não faz tem tempo de sobra para ficar rolando feed do Facebook. Quem ainda tem, né? Quem não faz tem tempo de sobra para ficar vigiando quem está produzindo. E o que os filisteus estão fazendo? Os filisteus estão de olho no pedaço de terra que Isaac está plantando. Ao invés de fazer alguma coisa com aquilo que é deles, eles estão olhando para Isaac fazer alguma coisa com aquilo que está na mão dele. Quem não faz, tem tempo para ficar de olho em quem faz. E detalhe, isso sempre vai gerar alguma coisa no coração de quem não faz. Pergunta para mim o que? Inveja. Porque quem não faz e fica de olho na vida de quem faz, vai observar que quem faz já já vai colher o fruto daquilo que fez. Apóstolo, ficam me vigiando o tempo todo. Glória a Deus. Estão de olho em mim. Aleluia. Eles vivem querendo saber o que eu estou fazendo. É sinal de que você está fazendo coisa boa. Enquanto eles estão olhando, Isaac está plantando. Enquanto eles estão olhando, Isaac está adubando. Enquanto eles estão olhando, Isaac está irrigando. Enquanto eles estão olhando, Isaac vai começar a colher. Ai meu Deus, eu vou dizer isso, olha aqui para mim. Não para porque eles estão olhando. Não para porque eles estão criticando. Não pare porque eles não estão concordando. Por quê? Porque se você não parar, já já você vai começar a colher. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Diga assim, 100 vezes. E os filisteus de olho. E é nessa hora que o olho faz isso aqui, ó. O olho cresce. Na roça a gente chama de zoiudo. Você logo pensou em algum amigo aí, não foi? Deixa esse zoiudo quieto. Na roça a gente chama o zoiudo. O zóio grande. São pessoas que no interior se diz que tem um olho maior do que a face. Tem tanto tempo e com tanto tempo que tem, prefere ficar observando o que a gente faz com o tempo que tem. Olharam para Isaac e viram o que Isaac estava fazendo com o tempo que tinha. E agora vão ter que assistir Isaac colher 100 vezes mais o que plantou. Porque Deus o abençoava. E então o texto vai dizer, engrandeceu-se o homem e foi enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. E agora, olha o que Isaac tem. Tem ovelhas, tem vaca e tem muita gente ao seu serviço. Mas pera aí, se o texto está falando de semeadura e colheita, essas ovelhas vieram de onde? Essas vacas vieram de onde? É que quando você tem o que ninguém mais tem, você se torna absoluto onde Deus te colocou. Que é isso? É porque ninguém tinha trigo. Por que, Luciana? Porque não plantava. Isaac agora tem trigo. E quem não tem trigo? Talvez tenha vaca. Quer meu trigo? Me dá tua vaca. Ele passa a ter vaca.
Quer meu trigo? Me dá a tua ovelha. Ele passa a ter ovelha. E agora? E agora ele tem o que ele plantou, e até o que ele não plantou, Deus faz ele ter. O que é isso? É obediência. É quando Deus decide derramar prosperidade sobre a vida de alguém. Derramou prosperidade sobre a vida de Isaac. Mas sim, o problema? O problema é a inveja. Porque os filisteus estavam de olho e começaram a invejar. E é claro que quando Isaac estava plantando e eles não, eles estavam torcendo para aquilo que Isaac estava fazendo dar errado. Só que não tinha como dar errado. Pergunta, por quê? Porque Isaac tinha promessa. Ah, peraí, né? Como é que alguém que tem promessa vai dar errado? Acabou, glória a Deus, viu? Como é que alguém que tem promessa vai dar errado? Olha para teu irmão e diga assim, você está dando certo? E agora? Eu vou repetir, como é que pode alguém que tem promessa dar errado? Sabe quando que alguém que tem promessa dá errado? Pergunta quando? Quando não arregaça as mangas para fazer o que tem que fazer. Aí tem promessa, mas não colhe. Por quê? Porque não plantou. Agora, se eu tenho promessa e arregaço as minhas mangas e me coloco para fazer, saio cedo da minha cama e vou produzir, Deus estende a mão do céu e diz assim, ó, está na hora de crescer, está na hora de colher, está na hora de prosperar. Deus deu vitória para ele. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o Deus da semeando amor. A turma fica doida com ele. Faz direito para Jesus esse negócio. A turma ficou doida com ele, maluca. Os filisteus olharam para ele e disseram assim, não pode, a gente não aceita isso, a gente não concorda com isso. É assim, nunca vão concordar com a tua vitória. Para de querer que essas pessoas aplaudam o teu sucesso, eles não conseguem, porque a inveja é maior do que qualquer coisa. Você acredita que tem gente que não fica feliz com o seu testemunho? Por quê? Que estava contando que ia dar errado. Contou até para algumas pessoas. Ela está lá na igreja buscando. Ela acha que vai conseguir é nada. Como é que essa pessoa que disse para um grupo lá fora que você não ia conseguir nada, olhar para você e ver você conseguindo, como é que essa pessoa vai olhar para todo mundo que disse que você daria errado? A cara racha de vergonha. E agora, eles estavam torcendo para Isaac dar errado, mas Isaac tem promessa e disposição. Quando a promessa é derramada sobre alguém que tem disposição, não tem demônio que impeça a vitória dessa pessoa. Isaac deu certo, e os filisteus ficaram munados. Foram até o rei, disseram, rei, está tudo errado esse negócio. A terra nem dele é, ele está crescendo mais do que a gente. O rei chamou Isaac e disse assim, vai embora daqui, vai embora daqui, sai daqui, porque você se tornou mais poderoso do que nós. Versículo 16, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Sabe qual é o problema desse rei, Marcelo? Pergunta, o quê? É falta de raciocínio. Porque se eu estou vendo que para o Marcelo está dando certo, eu vou querer tirar o Marcelo de perto de mim? Não. Eu vou colar no Marcelo e vou dizer, Marcelo, me ensina. Porque se deu certo para você, pode dar certo para mim também. Se você está colhendo, me ensina a colher também. Se você está crescendo, me ensina a crescer também. O problema do invejoso é esse. O invejoso, ele é ruim para ele mesmo, porque ele pede a oportunidade de aprender com quem está dando certo. Ainda bem que aqui não tem ninguém invejoso. Sai daqui, vai embora daqui, porque você se tornou mais forte do que nós. Filisteu não aguenta ver crescimento de ninguém. Sabe essa turma que não aguenta ver o teu crescimento? Filisteu. Sabe essa turma que não aguenta ver você sorrindo? É a síndrome de Filisteu. Sabe essa turma que não gosta de ver você dando certo? É filisteu. Se preocupa não, porque filisteu não vai impedir o que Deus tem para você. Ele saiu dali. Mas saiu como?
Não foi Deus que mandou ficar? Não foi isso que a gente leu no texto? Que Deus diz para ele: fica na terra que eu te disser, peregrina nela e serei contigo. Aí os filisteus vão dizer para ele assim, ó: sai daqui. Daqui da onde? De Gerar. Porque Deus mandou ele ficar em Gerar. Então vamos lá. Deus mandou ele ficar em Gerar. Só que o vale de Gerar também fazia parte da geografia de Gerar. Quando Isaac se estabelece ali, monta a sua tenda, ele monta a tenda na parte alta. Ele cresce na parte alta. Vêm os filisteus e dizem para ele, agora o rei vai dizer para ele: vai embora daqui. Ele levanta a sua tenda e sai dali. Mas consegue entender que ele não sai de Gerar? Ele saiu de onde estava, mas permaneceu em Gerar. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele levanta a tenda e vai para o vale de Gerar. O que é isso? É Isaac dando um recado para o filisteu: onde Deus me colocou, só Deus é quem pode me tirar. Eu saio do teu lado, mas eu não saio de Gerar. Eu só saio de Gerar a hora que Deus mandar sair de Gerar. Onde Deus me colocou, invejoso não me tira. Onde Deus me colocou, fofoqueiro não me tira. Onde Deus me colocou, trairagem não me tira. Onde Deus me colocou, perseguição não me tira. Então para de dizer que vai pedir demissão, se foi Deus que te colocou lá dentro. Se foi Deus que te colocou lá dentro, só Deus é quem pode te tirar de lá. Ele sai de onde estava, mas ele continua em Gerar. Ele vai para o vale de Gerar. Por quê? Porque ele sabe, aqui em Gerar, onde eu for, Deus vai comigo. Agora você lembra que eu disse para você, Adalto, que Isaac era mimado pelo pai? Sabe, irmã? Isaac, o pai dava mingauzinho na boca. Sabe como a senhora fazia com Fernanda? Pegava a bala soft e cortava em 4 pedaços, para ela não engasgar. Mais ou menos assim que Abraão estava fazendo com Isaac. Isaac era super protegido, Bia. Era o ovinho de pele de Abraão. E agora? E agora Isaac vai andar em alguns caminhos que ele nem sabia que tinha coisa ali que era dele. Eu vou falar, eu posso falar com essa turma aqui? Vou bater não, pode deixar. Presta atenção. Ele sai de onde está e vai para o vale de Gerar. Você concorda comigo que quem colocou Isaac ali foi Deus? Foi. Quem fez Isaac colher foi Deus? Foi. E quem permitiu a perseguição foi Deus? Não. Foi. Porque Deus também permite a perseguição. Eu vou dizer, Deus também permite a perseguição. Sabe para quê? Pergunta para quê? Para a gente chegar a lugares que, se não fosse a perseguição, a gente não chegaria. Eu vou te explicar no texto. Só porque acontece uma perseguição aqui em cima, Isaac vai sair daqui de cima, evangelista George, e vai para a parte baixa de Gerar. E quando ele vai passando pela parte baixa de Gerar, ele vai passar por lugares que ele nunca passou. Nunca passou. Ele nunca passou, mas o pai dele havia passado. O que é isso? Vou te explicar. Quando ele sai daqui por causa da afronta, da perseguição, e vai passar por aqui, ele passa do lado de um poço. E naquele poço lá, tem o nome do pai dele. Se era do pai dele, ele é herdeiro. Então, se era do meu pai, agora é? Se era do meu pai, agora é? Eu não sei a turma aqui que já passou dos 40. Tudo aquilo que eu conquisto hoje, eu conquisto pensando nos meus filhos. Por quê? Porque tudo aquilo que eu já tenho, já dá para que eu viva. O que a gente pensa agora é em produzir alguma coisa para abençoar a vida dos nossos filhos. Sim ou não? Isaac está passando por um lugar agora, onde o pai dele cavou poço para deixar para ele. Só que ele nem sabia que aquilo era dele.
Ai meu Deus, depois dessa perseguição, Deus vai colocar coisas na tua mão que você nem sabia que era tua. Depois dessa afronta, Deus vai colocar você diante de situações que você nem sabia que já estavam preparadas para você. Se não fosse a crise, ele nunca ia passar ali. Se não fosse a perseguição, ele nunca ia passar ali. Se não fosse a inveja, ele nunca ia passar ali. E se ele nunca passasse ali, ele nunca entenderia que o pai dele cavou poços para ele ali. Eu não estou entendendo não, apóstolo. Eu vou te dizer, vou desenhar e vou trazer para a tua vida. Vamos lá. Se não fosse essa crise, você não chegaria aqui para ver o que o pai já preparou para você. Se não fosse essa afronta, você não chegaria aqui para provar o que o pai já preparou para você. Se não fosse essa perseguição, você não chegaria aqui. E se não chegasse aqui hoje, não ouviria que teu pai já tem coisa preparada para você. Ô Velber, Deus tem o jeito dele de fazer a gente andar pelo caminho que ele quer que a gente ande. Se não fosse Cristo, de onde que ele ia querer ir para um vale? Que vale o quê? Eu não. Para onde? Para o vale de Gerar? Deus me livre. Não é assim? Eu que não vou lá. Não perdi nada lá. Eu não quero e não vou. Aí vem a crise, vem fome, ele vai para Gerar. Aí vem perseguição, ele desce para o vale. E quando ele desce do vale tem um poço. Lá no poço tem o nome do poço, mas tem o nome de quem abriu o poço. Qual o nome? O nome do pai dele. E se foi meu pai que abriu, eu tenho direito. Só que tem um detalhe: os filisteus haviam entulhado os poços, colocaram terra e pedra nos poços. Só que é o seguinte: se é meu, filisteu entulhou, mas é meu. Filisteu entulhou, mas quem abriu foi meu pai. Filisteu entulhou, mas quem me deu foi meu pai. Então se o filisteu entulhou, mas eu sei que foi meu pai que me deu, eu não vou abaixar a cabeça para filisteu. Eu vou desentulhar esses poços aqui. Por que o filisteu entulhou? Não é porque ele queria ter, né? Se ele quisesse ter, ele ia botar o nome dele e ia continuar bebendo a água daquele poço. O filisteu entulhou, não é porque eles queriam ter. Os filisteus entulharam porque eles não queriam que Isaac tivesse. Compreende isso? O diabo não quer que você tenha. Quem se levanta contra você não quer que você tenha. Quem tem inveja de você não quer que você tenha. Quem vive falando mal de você pelas costas não quer que você tenha. Mas e daí se eles não querem que você tenha? O Pai já preparou para você. E o que o Pai já preparou para você é teu. A crise fez Isaac chegar até o lugar da herança. Vou repetir. A crise fez Isaac caminhar até o lugar da herança. O que é herança? É aquilo que eu recebo da parte do meu pai. A crise fez você caminhar até essa igreja que é o lugar da tua herança. Que é isso? É lugar onde o teu pai já preparou coisa para você que você nem sabia que ele havia preparado. Desentulha os poços, Isaac. Por quê? Porque é teu. Ele vem, desentulha, vê um filisteu e diz: a água é nossa. Ele vai para o outro, desentulha, vê um filisteu e diz: a água é nossa. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai até outro poço, desentulha, e o que ele encontra são águas vivas. Então vamos lá. Ele plantou lá em cima, colheu lá em cima. O que é isso? Trabalhou, plantou, se esforçou, colheu, para colher 100 vezes mais do que ele plantou. Ele também precisou se esforçar para colher. E agora, vem a raça ruim, diz para ele que não é para ele ficar ali por causa de inveja. Ele sai dali, desce para Gerar, ele vem caminhando para Gerar. Chega em Gerar, ele vê o poço que foi o pai que abriu, ele desentulha o poço. Vem o filisteu e diz: a água é minha. Ele vai para o outro poço, desentulha o outro poço.
filisteu. Vem um filisteu e diz: a água é minha. Se fosse a água que os filisteus quisessem, eles já teriam saciado a sede do primeiro poço. Eles não querem a água, eles querem que Isaac desista. Eu vou repetir, eles não querem a água do poço, eles querem que Isaac desista, eles querem que Isaac perca a força. Mas olha que coisa, Isaac teve força para plantar, teve força para colher, teve força para descer até o vale, teve força para desentulhar o primeiro poço, teve força para desentulhar o segundo poço, teve força para desentulhar o terceiro poço, teve força para cavar mais poços. Que é isso? É Deus dando força para Isaac. Porque se tem uma turma aí que está pensando que você vai parar, eles ainda não têm noção da força que Deus te deu para continuar. Se tem demônio pensando que você vai desistir da tua família, eles não têm noção da força que Deus já te deu para você lutar pela tua família. Se tem demônio pensando que você vai desistir da tua herança, está enganado. Você não vai desistir, porque Deus já te deu força para você tomar na mão aquilo que é teu. Quem está comigo dá glória a Deus. Para a gente terminar, olha dentro do olho de alguém com respeito, olha, mas olha mesmo, e diz assim: ó, vamos trabalhar. Ai, me chama para ir para lanchonete, apóstolo. Partiu praia. O descanso é maravilhoso, mas você sabe de uma coisa? O descanso é prêmio na vida de quem trabalha. De modo que todo aquele que trabalha vai poder ter a alegria do descanso. Olha para ele de novo, olha para ela de novo e diz assim: ó, vamos tomar posse da herança. Tudo aquilo que é nosso, vamos tomar nas nossas mãos. Só quem vai lutar por aquilo que sabe que Deus deu, levanta dessa cadeira e vem adorar a Deus comigo. Aleluia! Filisteu não vai pegar aquilo que é teu. Você não vai parar de cavar. Você não vai desistir. Você vai partir agora para uma fase de crescimento. Eu sei que a grande maioria fica em busca de facilidade, mas nós não estamos em busca aqui de facilidade. Com todo respeito àquilo que você pensava, eu não estou em busca de facilidade, eu estou em busca de desafios, que são os desafios que me fazem crescer. Os desafios me fazem exercitar a minha musculatura espiritual. Entendeu? Músculo que não é estimulado atrofia. E se tem uma coisa que estimula a nossa fé, são os desafios. Então os desafios vêm para estimular a nossa musculatura espiritual. Ou seja, a tua fé vai crescer, a tua fé vai ficar mais forte, e nada vai parar você.